Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Douglas Alves, sou especialista em Direito de Família e Sucessão. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre faculdade. Talvez você esteja cursando ainda a faculdade de Direito, ou já concluiu, ou já está advogando, ou vai advogar, e você percebe uma coisa, ou perceberá. A faculdade, ela não te ensina a advogar. A faculdade, ela não te explica o que você tem que fazer tanto para gerir o escritório como para conseguir administrar o sistema eletrônico do tribunal que você for trabalhar. Ela não ensina praticamente nada. O máximo que eu aprendi na faculdade, fora as leis, as doutrinas, foi fazer ação de alimentos, fazer contestação, fazer reze. Então, hoje nossa conversa será sobre isso. Por quê? Às vezes, o advogado recém-formado, ele recebe a informação de que tem que comprar um token que nem esse, que consegue acessar alguns sites do governo e principalmente os sites dos tribunais. Então, ele é informado sobre isso, vai lá, compra. Beleza. Porém, toda forma de utilizar o sistema não existe na faculdade ensinando. Não existe na faculdade, pelo menos na qual, no tempo que eu me formei, ensinando sobre como entender um pouco sobre a lei que fez sistematizou o processo eletrônico, o PJE. Então, cada estado tem uma forma diferente de programa. Por exemplo, existe o PJE, existem outros programas que é utilizados, ESAF, salvo engano, em São Paulo, e a gente não aprende nada, nada. Tanto é que quando eu me formei e fui advogar, eu pensava que você só poderia peticionar no processo a inicial, a contestação, a reconvenção e a apelação. Mas não, entre essas peças e outras, existe também possibilidade de peticionar. Não é obrigatório fazer só elas. Mas na faculdade não explicavam isso. Então, no justo momento que você é advogado ou vai advogar e você não consegue gerir o seu escritório como? Por exemplo, você sabe quanto tempo você demora para resolver um processo judicial de pensão alimentícia que tenha lide, de forma mais popular, que tenha alguma confusão, ou de inventário, ou de adoção, ou uma ação no juizado de danos morais, materiais. Você consegue identificar quanto tempo você gasta, quantas vezes você vai ter que ir no fórum, quantas audiências. Ou seja, você consegue identificar o tempo que você gasta naquele processo. Porque a partir dessa análise, você consegue identificar qual o valor cobrar. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. A tabela da OAB, existe valores que às vezes não bate com a realidade. Por exemplo, uma ação de pensão alimentícia. A OAB, salvo engano de Pernambuco, ela pede para você cobrar 2.500 ou R$ 3.000. Pense comigo, se uma mãe ela entra com ação contra o genitor do filho, pleiteando um valor de R$ 250 por mês, você acha que ela desejará pagar o valor de 3.000 para você advogar para ela, sabendo que ela passará 10 meses, mesmo que ganhe a causa, ocorra tudo bem, o genitor pague corretamente, ela vai passar 10 meses lhe pagando. Você acha que realmente ela vai optar por você ou vai procurar a defensoria pública? Eu quero que entenda o seguinte, que existem entendimentos que o valor da tabela da OAB não é um valor, via de regra, obrigatório. É um valor mínimo que você deve cobrar, mas você pode analisar cada caso e a partir daí você vai tirar suas conclusões para cobrar um valor um pouco até menos, mas não ao ponto de captar clientes de formas no atacado. Um exemplo, se eu uso capião, o valor, um exemplo, é R$ 8.000 de forma extrajudicial e você está cobrando R$ 2.000, R$ 3.000,
Você nota que as pessoas que sabem que você está cobrando R$ 3.000, elas vão abandonar, abrir mão dos advogados que está para ir para você. Então, isso é uma captação indevida. Ao contrário, seria se o valor é 8.000, mas você cobra o valor de 6, se o pagamento for à vista, entendeu? Se for parcelado, cobra um valor também de 8 ou 7. Percebe que dá uma margem ainda de escolha do cliente em relação a você ou a outra pessoa, outro advogado. Então, vamos lá. O valor, dependendo da situação, o valor dos honorários de inventário, pelo menos no estado de Pernambuco, varia até 5%. Então, vamos imaginar que o imóvel custe 5 mil reais, 50 mil reais. Você receberia com base na tabela da OAB o valor de 2.500. Claro que você não vai cobrar esse valor. Você vai cobrar um valor, provavelmente um valor um pouco maior, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Então, usando como base só a tabela da OAB, você percebe que existe uma inconsistência de valores. O que eu quero que você entenda também é o seguinte. Alguns colegas advogados já conversaram dizendo que advogar trata-se de uma pirâmide, no sentido de que se você quer ganhar 5 mil por mês, você tem que conseguir X clientes por mês, e todo mês vai entrando mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, e daqui para você conseguir resolver os processos dos 10 primeiros, você já vai ter 100 e 100 clientes, e isso vai amontoando. Não tira a razão deles, e até em certa forma eu concordo. Porque o fato de você ter muito cliente não significa que você está entrando um capital financeiro bom. Por quê? Se você cobra um determinado valor para entrar 20 clientes no mês, não seria mais interessante, até mesmo para você ter um pouco mais de tempo para sua família ou para o seu lazer, você cobrar um valor um pouco maior, independente de ser maior do que a tabela da OAB, e ter menos processos para você poder conseguir trabalhar mais à vontade do que ficar naquela correria? Então, existe uma parte da advocacia que você tem que pensar de forma como um empresário, certo? Eu vou montar o escritório físico, mas meus clientes são a maioria digital. Compensa ou não? Eu vou montar um escritório digital, mas uma boa parte dos meus clientes prefere conversar pessoalmente. Compensa ser só no digital. Eu vou instalar meu escritório numa via movimentada, num bairro onde não tem nenhum escritório. Tudo isso é gerenciamento envolvendo negócio. Mas na faculdade nós não aprendemos isso. E às vezes a gente quebra a cara, e é quando quebra a cara que a gente consegue aprender. Por exemplo, tudo. Isso é uma dica que eu quero dar para vocês. Tudo, seja o que for, cobra um valor antecipado. Não, mas o valor é pequeno. Cobra um valor, uma parte de entrada. Cobra uma parte, certo? Porque, por exemplo, se você for cobrar só no final um valor do inventário, talvez esse inventário não conclua, talvez as partes façam um acordo e não lhe chame como advogado, e quando você souber, você tenta cobrar os honorários, mas você às vezes não fez nem contrato, ou se fez, não tem nada no nome deles, cobra alguma coisa. Mas eu quero que veja a advocacia como uma empresa, um negócio. Talvez não tenha funcionário, talvez tenha 1 ou 2 funcionários, mas pense com a visão empreendedora. Porque hoje a advocacia não se resume só no ambiente do escritório. A advocacia é o que você posta na rede social, a advocacia é como se você comporta no dia a dia, mesmo não estando advogando. Então, o advogado ele vende a imagem e a segurança. De modo algum, o cliente vai querer um advogado inseguro. Aí você pode dizer, mas Douglas, comecei agora a advogar, meu primeiro processo, estou inseguro.
finja tranquilidade e vá para cima. Não tenha medo. Caso vocês queiram conversar mais algum assunto sobre alguma coisa específica, deixe nos comentários. Eu me comprometo em toda semana postar entre 1 a 2 vídeos comentando algum assunto. Até mais!